Salve Entre Pais! Estamos juntos aqui novamente para o episódio 7 do nosso podcast da paternidade, e hoje contando com um convidado mais do que especial, Lovell Hever. O nome é difícil. 54 anos, ele trouxe ao mundo uma história de amor e superação que pode render facilmente um belo filme. Você provavelmente já viu e já se emocionou com o vídeo que a sua esposa, a Cissa, gravou para ele e as filhas às vésperas do seu falecimento em 2019, com apenas 39 anos de idade, após mais de 2 anos lutando bravamente contra um câncer agressivo no estômago que se espalhou pelo corpo. Bem, o bate-papo do nosso episódio 7 hoje não vai focar na história da guerreira Cissa e na sua luta, mas sim no batalhador Lovell, que está conosco aqui e que se viu sem chão desde aquele diagnóstico da doença. A gente vai conversar com ele sobre os desafios que ele enfrentou e enfrenta para ser o grande pai de 2 filhas, tal qual a sua esposa disse no vídeo. Ele vai trazer luz, direcionamento a tantos pais que podem estar enfrentando desafio semelhante. Lovell Hever, eu realmente estou emocionado, honrado em ter sua presença aqui hoje conosco. Agradeço muito você estar aqui e a gente levar essa mensagem a tantos pais. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu. É com muita honra, né? Com muito orgulho que eu tenho aqui hoje, venho aqui hoje para poder conversar com você. Que bom. Né, no Entre Pais. Isso. E contar um pouco da minha história, né? Da minha realidade como um pai solo. Isso. Lembrando, Lovell, que tem uma conta de Instagram bastante famosa, visualizada, que foi criada lá na época da pandemia. Não é isso? Exatamente. Enfim, naquele período. No período da pandemia. No período da pandemia, verdade, né? Sim. Que é o PAN delas. PAN_ delas. Isso, PAN_ delas. A gente vai colocar aqui no rodapé o PAN delas, que é o pai e mãe, né? Exatamente. O PAN_ delas. Representam os dois. Eu represento os dois. Parabéns, querido. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Bom, vamos começar o bate-papo? Vamos lá. Estamos ansiosos por esse bate-papo. Vamos. Então, pessoal, o Lovell, e o nome dele é um nome diferenciado, mas é isso mesmo, tem até uma história fantástica. O Lovell, o primeiro nome, foi uma homenagem que a mãe fez na época da Apollo 13, aquela expedição americana, né, para o espaço, que teve vários problemas. Tem um filme famosíssimo, né? Vale a pena assistir, com Tom Hanks, não é isso? Tom Hanks, isso. Com Tom Hanks, que interpreta o personagem que é o seu nome. Exatamente. Né? Interpreta no filme, não é um personagem, mas sim a história real, né? Exatamente. Isso. Então o nome dele vem em homenagem a esse astronauta que retornou à Terra. E o sobrenome é de origem francesa, né, Lovell? Isso. Isso, é um nome diferente, um nome bonito, um nome diferente. Dá Bom, meu bastante amigo, trabalho. dá trabalho, né? Dá, sempre. Eu imagino na hora de descrever seu e-mail para as pessoas. Escola foi a vida inteira, na apresentação, enfim. Verdade. Mas a gente supera. Isso é o de menos. 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 Eu respondo por tudo aquilo que me chamam. Sou eu. Exatamente. Sou eu. Enrolou a língua, sou eu mesmo. Exatamente. Pessoal, a gente vai hoje ter esse bate-papo aqui. Eu vou até antecipar uma coisa que eu falaria depois. O Lovell, quando eu conheci a história, enfim, né, eu e milhões de pessoas conhecemos a história pela internet, quando eu fiz contato com ele, eu falei o seguinte, Lovell, eu acho que de tudo que eu estou lendo e vendo a seu respeito, nada tem me impressionado mais do que o fato de que você está sempre sorrindo. Isso foi fantástico, porque é uma história intensa, essa história pela qual ele passou, a família, mas eu nunca vi uma cena dele entregue. Eu nunca vi. Isso é motivador, foi para mim, e é para todo mundo que assiste a sua história, eu tenho certeza. Parabéns, viu? Obrigado. Eu só me lembro de você sorrindo. E isso é para quem assiste a minha história e para quem realmente me conhece. Eu sou realmente uma pessoa muito feliz, eu estou sempre de alto astral, eu estou sempre... Claro que problemas todos nós temos, isso, óbvio. Por favor, isso né? mesmo. Mas não por isso eu vou deixar de ser feliz e estar sempre com um sorriso no rosto. Que bom, parabéns. Verdade, obrigado. Eu estou mirando em você nisso. Tá certo. Bom, eu preciso iniciar esse bate-papo falando sobre o vídeo, né? O emocionante vídeo que foi gravado pela sua esposa, a Cissa, não é isso? Eu chamo de Cissa porque eu... Sim, né? sim. Acaba que o Brasil... Cissa, o Brasil todo acabou... E até fala... E é engraçado assim, porque Cecília, né? É um C, depois outro C. Uhum. E
quando eu a apelidei de... Aliás, ela já tinha esse apelido antes, mas quando eu comecei a escrever o Cissa, o meu Cissa é com 2 S's. Então não faz muito sentido, mas eu falei, amor, é a minha Cissa, com 2 S's. É a minha, eu que decido, né? E ficou a Cissa com os 2 S's, inclusive. Isso. E aí, assim, eu quero iniciar falando desse vídeo. Eu vou deixar aqui no nosso bate-papo um link para a página dele do YouTube, para quem, caso, né, ainda não tenha visto, possa assistir o vídeo. É um vídeo de 10 minutos, que foi gravado pela esposa dele, já bem debilitada na época, e é um vídeo de confiança, de uma declaração de amor lindíssima, mas de confiança, de agradecimento a Deus, em todos os momentos dos 10 minutos, de agradecimento sincero, honesto a Deus, por tudo que ela teve proporcionada na vida e na vida em família, né? Você e as meninas, as suas filhas, você tem 2 filhas. Sim. Né? Já tinha as 2 filhas, obviamente menores, mais jovens. A gente está falando aí em 5 para 6 anos atrás, não é isso? Exatamente. Então, uma delas ainda era bem pequenininha, com 3 anos. Estava com 3 anos e meio. E a outra, quem estava com 3 anos era Helena, e né? A Luísa com 8. E a Luísa com 8. Vocês tiveram acesso ao vídeo só depois, tempos depois, não foi isso? Sim, sim. Você encontrou o vídeo e tudo mais. Como é que foi? Assim, dar de cara com aquele vídeo, assistir, como que foi chamar as meninas? Porque você assistiu sozinho, sim, só depois que você mostrou para as meninas, não é? Na verdade, assim, é uma história que desde quando a Cissa começou a ficar muito mal, realmente, né, mais debilitada, ela sempre me falava, amor, eu quero escrever uma carta para vocês. Isso, assim, já parecia que ela já sabia que ia partir, né? Sim. E eu quero deixar uma carta para vocês, tal, né? Agradecendo a tudo, me despedindo. E eu sempre falava, amor, não faz sentido, pra quê? Vamos embora ter fé e não vai acontecer nada, você, né? Nós vamos sair dessa. Isso. Enfim. E essa carta realmente não aconteceu. Não escreveu mesmo, Não, né? escreveu. E para minha surpresa, né, pouco mais de 2 meses, eu mexendo no celular dela, eu descobri, me deparei com esse vídeo dela. Sim. Cara, foi algo Ela assim... nunca tinha falado sobre o vídeo. Eu nunca soube desse vídeo. Eu nunca soube desse vídeo. Né? Então, no lugar da carta, ela deixou o vídeo. E foi muito impactante para mim. Foi extremamente impactante. Eu tomei um susto. Sim. Eu acho que das milhões de visualizações, algumas várias mil aí são minhas mesmo, porque eu vi muito esse vídeo, eu assisto muito esse vídeo até hoje. Ainda assiste? Ainda assisto, sim. E me emociono todas as vezes, porque a Cissa era de uma resiliência, ela falou só verdades. Ela só falou verdades naquele vídeo. E a forma, né, e a leveza que ela expôs ali, esse amor, esse carinho, esse agradecimento, né, essa fé que a gente, né, tinha, assim, inabalável, foi incrível. Então, foi uma descoberta muito tocante para mim. E eu fiquei muito, assim, tocado e, ao mesmo tempo, em silêncio. Ninguém ficou sabendo desse vídeo. Sim. Ninguém ficou sabendo, nem a família dela, nem a minha, e nem as nossas filhas, claro. E depois de um certo tempo, né, eu já assistindo centenas e milhares de vezes ao vídeo, e todas as vezes eu chorava muito, eu agradecia, eu conversava muito com ela, como eu ainda converso com ela, né, para tomar qualquer atitude assim, eu falo, amor, me ajuda, o que eu faço aqui agora, né? Mas enfim, e aí um tempo depois eu falei, gente... É muito bonito esse vídeo. Não dá pra ficar guardado. Não pode ficar só comigo só aqui, assim. Pra mim. O que ela fala aí é uma lição de vida. Isso. E que eu acredito muito que vai tocar muitos corações de muitas pessoas. Né? E aí eu criei um canal no YouTube. Antes eu conversei com a família dela, com a minha família. Sim, é porque você expor, né? Sim, claro. Eu expor a minha esposa. Então, né, naquele momento não era um momento só meu. Não era só a sua Cissa. Só a minha Cissa, exatamente. Isso. Né? E aí tudo bem. A mãe dela, eu acredito que recentemente foi assistir ao vídeo. Ela nunca tinha visto. Nunca. Ela optou por não assistir ao vídeo. E aí eu postei o vídeo, mas assim, muito temeroso, sabe? Eu tive muito medo do julgamento das pessoas. Hoje em dia a gente não sabe.
né? Porque hoje a internet virou um mundo de ninguém, onde as pessoas às vezes colocam coisas e falam bobagens que nem pensam, mas falam para dar repercussão. E assim, e foi uma surpresa incrível para mim, porque a partir do momento que eu postei, foi uma enxurrada de mensagens. Até hoje recebo muitas e todas, graças a Deus, muito positivas. Olha que maravilha. Muito positivas, sabe? Assim, de pessoas me pedindo realmente ajuda, me pedindo conselho, me perguntando onde que eu consegui achar tanta força para viver aquele momento. Exatamente. Isso. Então, assim, foi uma surpresa, mas uma surpresa e principalmente uma lembrança eterna na minha vida e na vida das minhas filhas, né, das nossas filhas. Isso. Enfim, maravilhoso o vídeo. Tocante. Eu já contribuí lá com aqueles views do YouTube também, algumas tantas vezes. A última foi ontem. Eu acho que toca muito os corações das pessoas. Acho que vai para uma essência, para um lugar, né, no coração das pessoas para pensar realmente o que é viver, por que eu reclamo, por que eu lamento. Né? Se uma pessoa que está ali... Esse vídeo ele foi gravado, eu lembro da data dele, foi no dia 1º de agosto né, de 2019. Ela morreu dia 6. Olha aí. Então foi um tempo muito curto. Ou seja, isso só impressiona ainda mais pela leveza nas palavras. Porque, pessoal, quando vocês forem assistir, caso não tenha assistido ainda, eu falei, né? Pode pegar o link aqui, vai estar fixo aqui também na descrição do Sim, tá no Pãe Delas também. Tá lá no Pãe Delas. Né? Quando vocês forem assistir, vocês vão entender o que a gente está falando, porque nós estamos falando de uma pessoa que viveu uma vida ali muito feliz e amorosa e que 5, 6 dias antes de partir, grava um vídeo e assim, a gente só consegue assistir esse vídeo várias vezes pela leveza. Porque se fosse um vídeo pesado, com muito choro e muita dor, talvez a gente assistisse apenas uma vez. Exatamente. Mas não, ele nos dá força exatamente pela sua leveza. Ensina muito a gente com as palavras dela. Não tem lágrima. Não tem. Não tem lágrima da Cissa. Mas a gente tem esperança. Não, a gente, meu amigo. Nossa, meu Deus do céu. Meu amigo. Eu já chorei muito. Mas tem muita esperança no vídeo. Assistam. Vocês vão entender o que nós estamos falando. Caso não tenham visto, porque todo mundo já viu. Bom, vocês viveram, né, uma vida casal e uma vida em família, você, Cissa, as meninas, uma vida de muito amor, de muita felicidade, muita cumplicidade, você e ela, muita cumplicidade, né? Muita parceria e tudo mais. E aí é inevitável a gente perguntar, quando recebe um diagnóstico, um baque desse, ainda mais tão jovem, a pergunta ela tem que acontecer, de onde tirar a força, Lovell? Por que eu te pergunto isso? Esse bate-papo é para a gente ajudar pais que possam estar passando situação semelhante, ou que não estejam, mas enfim, a vida está aí, de repente não estamos hoje, mas amanhã podemos estar, né? Então a gente precisa pegar um exemplo como esse e perguntar, de onde vem, sabe, essa força? Você sabia que teria? De onde você buscou? Ótimo. E assim, Lovell, se me permite, também como levar isso para as meninas, como dar a notícia. Porque além de você se estruturar, em algum momento você e Cissa tiveram que chamar as meninas e falar do diagnóstico, né? E aí, de onde tira essa... Olha, essa força eu não sei de onde, mas a gente consegue. A gente consegue. Eu acredito muito, assim, por exemplo, a Cissa, né? Como eu disse, a Cissa, ela era muito resiliente. Sim. Sabe? Era uma pessoa que tinha uma empatia. Então, eu acho que nós dois juntos construímos essa força. Que nós dois juntos construímos essa força, sabe? Em momento algum, claro, mentira. Em momento algum, não. Tivemos vários momentos, sim, que nós desabamos. Desabou. Isso. Óbvio. Né? Perfeito, é importante falar. Isso. Carne e osso, total, isso. É inevitável. Isso. Mas a maioria do tempo, nós sempre tentamos ser fortes, sabe? E o que vem dos nossos corações era a questão da fé, da esperança, da cura, da medicina. Né? Então, durante todo o processo, nós fomos extremamente bem atendidos, né? Pelo plano, pelo melhor tratamento, pelos melhores médicos, enfim. Então a gente apostava tudo de que
no apostava final de fato na... dar certo. É mesmo? Iria dar certo. Total, Sim. total. A gente visou muito isso. Sim. E nós tínhamos, claro, os nossos momentos de desabar, assim, né? E tem que ter, né, Lu? Eu acompanhei, sim, claro. Tem que ter. Eu acompanhei em todos os momentos. Você teve ao lado o tempo todo, Agradeço demais a empresa que eu trabalho, que me deu essa flexibilidade. Realmente. Então, assim, todas as químios, as rádios, as imunoterapias, as consultas, tudo. Inclusive, os momentos finais você estava ali, né? As últimas 48 horas dela, eu estava do lado dela. Do lado dela. Né? Então, essa força, ela é indescritível. É algo que a gente se surpreende, às vezes, até por olhar e falar, meu Deus, olha do que eu sou capaz. Tem hora que batia um cansaço físico, emocional. Sim. Né? Principalmente o emocional, porque você recebe às vezes um diagnóstico que já não é bom, uma cirurgia que já corre um risco, como nós recebemos, né? Olha, o médico, quando foi fazer a cirurgia, falou, olha, o caso é o seguinte, é sério, é grave, podemos abrir e só fechar, a gente não tem o que fazer, mas a gente pode abrir e pode conseguir alguma coisa. Então no vídeo ela até expõe, né, que ela agradece muito a Deus pelo tempo que ela esteve aqui, pela oportunidade que ela teve por ter sido operada. Isso, aquele tempo, ela fala aquele tempo a mais, né? Esse tempo a mais, que foi exatamente, né, esses 2 anos e meio que a gente teve travando uma batalha muito grande, mas sempre com Deus nos nossos corações, com muita fé, né, em tudo. E assim, infelizmente, não tivemos o melhor final. Mas ainda assim nós vivemos intensamente mesmo na doença. Sabe, a gente nunca deixou de estar sorrindo, de estar tentando tirar essa felicidade de dentro da gente. De passar isso para frente. De passar isso para as pessoas, sabe? Assim, a Cissa, na reta final dela, ela fez questão, né? Quando a gente recebeu realmente a notícia do paliativo. Do paliativo, não tem mais o que fazer, da opção de ficar no hospital, de ficar em casa. Aí nós optamos pelo home care e tivemos... Né, todo um aparato dentro da nossa casa. Foi para dentro de casa o tratamento, dentro de casa, foi home care é isso, a gente vai para dentro de casa e os cuidados são em casa. São cuidados paliativos. Paliativos, né, onde a gente tinha médicos, vamos dizer, é aquele período... É o período final. Que infelizmente esse é o período final. Não tem o que fazer. Mas ela fez questão de chamar todos os amigos para despedir. Ela saiu resolvendo tudo. Isso. Até a roupa que ela queria ser enterrada, ela falou, amor, eu quero vestir essa roupa. Isso tudo foi providenciado. Né? Que coisa. E aí você perguntou também assim, como que foi com as crianças. Isso, dá essa notícia. Elas eram muito pequenas na época. Então, você virar para uma criança de 3 anos e meio e falar, olha, sua mãe tá com câncer, não tá bem. Então, assim, né, a gente tem que ser... Nós fomos, na verdade, lúdicos. Né? Olha, a mamãe tá dodói, a mamãe vai pro hospital, a mamãe... Então a gente foi trabalhando dessa forma. Só que, por exemplo, no caso da Helena, ela conviveu muito pouco a vida dela com a mãe dela bem. É verdade. Então, as lembranças até hoje, a gente ainda conversa muito sobre isso, as lembranças dela são sempre da mãe, vomitando, da mãe passando mal, da mãe internada. Cadê a mamãe? Mamãe tá no hospital. Era 15 dias internada, 2 em casa, voltava pro hospital, mais 10 dias. Enfim, então, né? E a Luísa, na ocasião, com 8 anos, aí eu sentei e expliquei realmente, né? Porque acho que com 8 anos, hoje em dia, com tudo virtual, com a internet, com tudo isso, não dá pra gente mentir pra uma criança. Então, eu expliquei. Mas óbvio que eu não falei da gravidade. Mas eu falei o que era. Entendi. Né? E aí elas entenderam. Né? Da forma delas. Isso. Né? Da forma delas. Por favor, não me entenda mal no que eu vou comentar agora, mas é porque essa semana eu dei a notícia para minha filha, né? Por favor, gente, sem nenhuma comparação. Mas eu fui dar a notícia que a cachorrinha dela, uma das 2 cachorrinhas, tinha morrido, morreu essa semana, e ela é muito apegada a essa cachorrinha. As 2, mas ela é muito apegada a essa, que essa é mais calminha. E foi o primeiro comunicado de um falecimento que ela recebeu, porque desde que ela nasceu, não houve, sabe, uma situação como essa. E aí eu usei um desenho animado que a gente gosta muito, que é o desenho da Blue, tem um episódio que tem um falecimento de um animalzinho e tal.
eu usei como referência, porque eu sei que é um episódio que a gente assiste e ela gosta muito, ela acha muito forte, assim. Eu usei o exemplo e aí expliquei como você tá falando, olha, ficou dodói. E aí foi morar no céu, tá morando lá em cima das nuvens com o papai do céu, num jardim muito bonito, cheio de animaizinhos, mas a gente não vai mais poder ver ela, entendeu? A gente só vai poder lembrar dela. Aí ela olhou assim, ela falou, mas e se eu pegar o binóculo? Eu consigo olhar lá pra cima da nuvem? Né? Então, assim, é lúdico, né? É lúdico, você vai por esse caminho. Eu lembro assim, até depois do falecimento da Cissa, foi uma escolha muito difícil minha de saber se elas iriam ou não ao enterro, né, ao velório. Então, na semana... Obrigado por compartilhar isso. Imagina, na última semana que realmente o médico virou pra gente e falou, olha, acontece essa semana, né? Então, ela, 3 dias depois daquele vídeo, ela já entrou no oxigênio. Sim. Aí nem sonda funcionava mais. Né? Aí, assim, era esperando o momento. E aí, obviamente, nós tiramos as crianças de casa. Sim. Né? As 2 foram para casa de um parente. E quando tudo aconteceu... Aí veio aquela pergunta, e aí, elas vão ao velório ou não? Né? Elas chegaram em casa, a Cissa já estava sendo velada, e estávamos em casa eu, meu irmão e uma funcionária. Quando elas retornaram, e aí, quando elas chegaram, a casa já estava toda organizada, não tinha mais vestígio, assim, do home care, sabe? Era aquele tanto de máquina dentro de casa, ligada em todos os lugares, né? E aí elas subiram correndo pro quarto e na hora que elas chegaram, cadê a mamãe? E aí eu que tive que dar, obviamente, né, a triste notícia. E aí eu lembrei desse fato aqui agora porque você falou, porque virou estrelinha. Aí eu falei com a Luísa que a mamãe virou estrelinha. Ela falou, não existe essa coisa de ninguém virar estrelinha. Aí eu tive que ser transparente. Ela falou pra você Ela falou, não existe estrelinha nela. Aí eu falei, filho, olha, realmente a mamãe partiu, né? E sentei, expliquei, choramos juntos. E falei, olha, nesse momento a mamãe está, né, nesse local, tal, não sei o quê. Vocês querem ir para despedir? Né? Porque eu acho assim que não seria uma imposição minha. Sim, jamais. Perfeito. Né? Se elas falassem que não, claro que elas não iriam, mas queremos. E aí, quando nós chegamos no velório, já estava, na verdade, já acontecendo já algumas horas, e elas se despediram da mãe. Elas se despediram da mãe. Realmente é emocionante, né? Bom, seguindo nessa mesma linha ainda, tá? Vamos dizer assim, nessa reta final com a Cissa, apesar de toda a fé, a gente, obviamente, a gente está de frente com a situação e a gente mantém a fé, mas a gente sabe a realidade. A realidade, né? Você e Cissa chegavam a conversar sobre, Lovel, depois que eu for, como que vai ser a criação das nossas filhas? Vocês chegavam a conversar sobre isso? Sim, sim. Eu e a Cissa, nós éramos assim... parceiros, amigos, casal, né? Sabe? Nós nos conhecíamos assim com um olhar, sabe? A gente se conhecia com um olhar. Então, a gente nunca teve segredo um com o outro, a gente sempre conversava sobre tudo, sempre, independente dessa situação específica. Sim, perfeito, perfeito. E esse foi um assunto que nós tocamos, né? Por eu não ter família em Belo Horizonte. Você não é daqui, né, de Belo Horizonte. Não sou daqui de Belo Horizonte, mas moro aqui há mais de 40 anos, enfim, mas eu não tenho familiar aqui. Sim. Como vocês sabem, próximo, né, nosso estúdio é aqui em BH e o Lovel é daqui, não é daqui, ele mora aqui em BH Belo Horizonte. Também. Isso. Exatamente. E aí, uma coisa, um dia, eu lembro como se fosse hoje, a gente no hospital, né, aí eu virei pra ela e falei, amor, né, tá difícil a situação, tal, já tava, sabe, meio que insustentável já essa fé. Né? Sim, Por mais que a gente tenha fé, mas chega uma hora, foi o que você comentou, chega uma hora que é difícil. A realidade realmente bate a porta mesmo. Acreditar, né? Porque a coisa não estava tão bonita mesmo. E aí eu falei, olha, de qualquer forma, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou tomar conta das meninas sozinho, com o seu apoio, com o apoio da família, com tudo tal. Mas eu só não quero uma coisa. Olha, eu vou falar aqui agora. Ela sabe que eu já falei isso pra ela. É a minha segunda mãe.
amo, 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 amo. Eu sei que ela também me ama. Sim. Mas eu tô falando da minha sogra. Sim, eu imaginei. Eu tô falando da minha sogra Tita. Sim. Que eu falei, olha, mas eu não quero a sua mãe morando comigo. Sim. Tá? Não me entendam mal aí as sogras, não é isso, não é isso. Lógico. Pelo contrário, isso. Ela é o tipo de pessoa assim, eu estalar os dedos. Antes da conclusão, tá pronta, ela já está. Isso. Entendeu? Assim, ela tem um amor, um carinho com essas meninas, assim, meu Deus. Por vocês, né? E por nós, exatamente, pela nossa família. Isso. Então, a gente conversou sim, e eu falei que a única condição seria essa, que eu iria tomar conta das meninas sozinho. Eu sei, né? Eu também não sabia na época dos desafios eu ia até que estavam por vir. Se você chegou a pensar, será que eu dou conta? Não fazia. O tempo todo eu sabia que eu era capaz. Olha, maravilha. Isso é muito bom falar, né? Até pros outros pais que estão aí. Isso. Eu sempre fui um pai extremamente presente. Extremamente presente. Os primeiros banhos, eu que curei o umbigo, a Cissa tinha meio nervo de passar aquele algodãozinho pra limpar. Eu falei, amor, deixa que eu faço. Dava banho, o primeiro banho de chuveiro, elas ainda escorregando no braço. Escorregando. Eu ia pro chuveiro com elas. Então, o tempo todo, eu sempre fui muito presente com elas. Sabe, assim, nas conversas, nas brincadeiras, em tudo. Nós dois sempre fomos muito presentes, né? Então, eu sabia que no final eu daria conta. Claro que a dinâmica teria que mudar em algum momento. Porque a gente tinha uma vida de casal, eram 2 para tomar conta de 2. Isso mudaria, né? Como mudou. Então, eu dou conta. Eu acho que todo mundo é capaz de dar conta. É capaz, não é, Lô? Todo mundo é capaz de dar conta, sim. E a gente tá aqui, né, numa história de uma perda, né, de um falecimento e tal, mas a gente pode levar essa situação para outras realidades também. Então, assim, um processo de separação, um divórcio, qualquer coisa, assim, em que você, de repente, se vê frente à possibilidade ou à necessidade de assumir sozinho aquele protagonismo. Exato. De ser o pai solo, né? Claro que, né, que desde que mundo é mundo, a mulher, a que gera, que coloca no mundo e tal, ela tem esse protagonismo, sim, com certeza. E não estamos questionando. E que isso fique claro, né, Louco? Porque a gente, às vezes... Esse papel delas é algo assim, é surreal. Porque a gente tem essa questão do pai ativo, às vezes a gente é até mal interpretado. Exatamente. Você está querendo assumir a posição da... Jamais. Não existe. Pelo contrário. Não existe. Não existe se torna também um descanso para a mãe. Você imagina um pai que quando o bebê... vamos pensar que o bebê chega em casa, primeiro dia, e aí? Tá lá o pai e a mãe. Simples, gente. A mãe dá de mamar, o pai vai botar pra rotar, vai botar pra dormir. Mas tem uma coisa que eu acho que hoje, nos dias de hoje, Júlio, que é muito legal, os pais hoje estão mais modernos, assim, eu acho que os tempos mudaram, né? Esse compartilhamento, né, dessa, não é uma obrigação, mas dessa criação, né, ela hoje está bem mais latente, assim, né? Os pais hoje estão mais criando em conjunto. Né? Não tem mais aquele protagonismo, é a mãe, eu vou trabalhar fora e você cuida da casa e da família. Não tem isso mais. Hoje todo mundo trabalha fora e todo mundo cuida da família. É isso aí. É isso. Né? Então, assim, o Lovell olhou no espelho e falou: eu dou conta. Eu dou conta. Eu vou fazer. Eu vou fazer e sozinho. Né? Esse sozinho, claro, com uma rede de apoio. É uma rede de apoio que se eu estalar o dedo eu tenho, mas eu prefiro não acioná-la a qualquer momento. A qualquer momento. Porque eu sei que eu estou dando conta. E porque também, enfim, talvez não você, talvez não eu, mas se você estala o dedo a todo momento, aquilo fica tão cômodo. Exato. E você começa até a transferir responsabilidades. E não é isso. E não é isso. Não é assim. Não é. Exatamente. Agora, uma coisa que é diferente, assim, né, para um pai solo, é a questão do eu posso fazer, eu posso ir, porque a resposta é única. Eu não tenho como discutir. Então, vai pedir sua mãe, pede seu pai. Não, eu que falo sim ou não. Ou vamos sentar e vamos discutir, né, para ver se você me convence. Na verdade, é um exercício profundo, tanto seu, né? O pai naquela situação, quanto dos filhos. Sim. Porque, igual você brincou, não tem como eu... pergunta pra sua mãe.
Não tem a resposta. E a criança também tem que entender que aquela resposta vai ser a única. Exatamente. Porque as crianças são danadas, né? Elas testam. Ela escuta o seu não aqui e ela vai ali, ela né? negocia lá. Ela negocia lá. Sempre na família tem um mais flexível, tem um outro mais rígido. Isso. Elas vão procurar, nós procurávamos, né? Isso, é isso. O mais flexível, né? Com certeza. Me diga uma coisa, nesse momento, desse momento para frente, você consegue dizer quais foram as maiores dificuldades que você enfrenta, percebeu? Assim, falando de uma forma objetiva para quem nos assiste. Foram financeiras, foram psicológicas, foram emocionais. O que talvez que para você representou uma dificuldade maior, assim? Ou uma preocupação maior? O fato de serem meninas, talvez? Não. Assim, eu acho que a dinâmica do dia a dia me preocupou mais, né? Porque as meninas estudavam em um bairro, a gente morava em outro, e como... Você trabalhava home office? Não, você trabalhava na empresa, né? No escritório, né? Empresa, sim, escritório. Sim. Ela também trabalhava fora, escritório. As crianças, a gente sempre mantinha, né, uma funcionária em casa, que despachava para as vans, tal, não sei o quê, aquela loucura. É uma loucura, aquilo ali é uma loucura. Que a rotina de ter duas crianças em casa. Então, eu acho que a minha maior dificuldade, o que eu mais pensava, né, assim, quando eu fosse retomar a minha vida depois que ela faleceu e que eu tirei aqueles 15 dias para poder respirar e falar. Vocês se isolaram, né, por um período, né? Sim. A minha família é do interior, nós fomos, né, pro interior, enfim, dei uma desligada de tudo e de todos. E precisava olhar para dentro de mim, se reconectar, né? E me reconectar depois com o mundo para saber. E agora? Nós vamos voltar para nossa casa e a vida precisa seguir. Não tem como. E tem que seguir, né? Não tem como ser diferente. E então, assim, essa dinâmica foi bem complexa, né? Sabe? Assim, eu mantive, sim, uma funcionária em casa, aí eu tinha esse apoio familiar que era mais próximo, mas aí a gente resolveu tudo. As crianças continuaram nas mesmas escolas? Sim, mas aí o que eu fiz? Eu mudei para perto da escola. Isso já facilitou a minha vida, assim, muito. Entendi. Então eu fiquei mais próximo da escola delas, hoje a gente mora no mesmo bairro da escola, e me aproximei do meu trabalho também. Então, essa dinâmica, para mim, talvez fosse a que mais pudesse pegar. Entendi. Né? E tem até um fato legal, assim, e isso aconteceu esse ano, que até o ano passado, a Luísa hoje está com 15 anos e a Helena com 10. Até o ano passado eu ainda mantinha uma funcionária em casa por conta ainda dessa dinâmica. E era a mesma funcionária? Não, era uma outra funcionária, era outra. E esse ano, nós sentamos no final do ano passado, né, lá em casa, assim, a gente sempre... Senta e conversa sobre as decisões. Nós temos horários sagrados. Sagrados. Na hora do nosso jantar, a mesa, ali a gente interage, ali a gente conversa, não existe celular nesse momento, sempre ouvindo uma boa música, independente do dia da semana. Sim. Nós temos as nossas sextas-feiras que a gente Monte, não abre mão. Marisa Monte, a gente ama Marisa Monte. Amamos Marisa Monte, E então, nesse momento, né, o ano passado, no final do ano passado, eu sentei e falei, olha, vamos ter uma grana a mais pra gente fazer. Pra nós. Pra gente fazer uma bela de uma viagem, pra gente poder, sabe, assim, fazer outros planos. Elas, na hora, claro, na hora, toparam na hora. Também quero. Mas, tem um mas, né? Isso, Pra isso, nós vamos abrir mão de uma funcionária em casa. Claro, carteira assinada, tudo certinho. Sim, né? Perfeito. Mas para isso, eu não vou trabalhar sozinho. Nós vamos fazer tudo em casa. Isso aí. Cara, foi uma alegria. É mesmo? Sabe? Foi uma alegria. E hoje... a gente faz tudo em casa. A gente faz tudo em casa. Então, a dinâmica eu faço o jantar, com ela, uma fazendo a salada, outra preparando não sei o quê, a outra coloca a mesa, dá fim de semana, ou dia de semana, coloca a roupa para lavar, dá uma geral na casa. Aí, de tempo em tempo, claro, aí uma profissional gabaritada, né? Para poder dar cada um no seu quadrado. Peso mesmo na faxina, enfim. E isso está sendo muito agregador para nossas vidas,
Porque, primeiro, assim, eu acho que eu estou ensinando elas a serem independentes, Sim. né? A serem independentes. Posso, talvez, estar sendo interpretado mal no sentido, tá colocando as filhas para trabalhar. Não é isso. Tomara que ninguém fale essa bobagem. Pelo amor de Deus, não é isso. O que não é jamais. Eu acho que você levantar e você fazer a sua cama, estender a sua cama, é básico. Lover, eu não você está preparando as suas filhas para o futuro. Exatamente. Exatamente. É isso, está preparando para o futuro. Então, assim, eu tô ensinando para elas o que é viver, ser feliz, fazer as coisas. E está ensinando educação financeira. E ter independência. E educação financeira também. Porque você apresentou a questão de uma forma muito inteligente. E muito leve também, sabe? Assim, sem aquela cobrança. Claro que às vezes eu falo, Helena, olha a bancada do seu quarto. Não, tá bem. Tá bom, papai, já vou organizar. Pronto, ela vai lá, organiza. Olha que legal. Né? Então isso é muito bom. Que legal. Né? Eu adoro esses bate-papos que a gente tem assim. A gente até extrapola, né? Que no final a gente já tá aqui falando mas é bom. É bom. E eu gosto disso, o pessoal sabe, porque a gente traz para a nossa realidade, o objetivo é esse do bate-papo, né? Sim. E a gente faz analogias e busca coisas que acontecem com a gente. É para isso, né? O nosso bate-papo é para isso. E aí você falou aí dessas rotinas em casa, e desde que minha filha nasceu, eu batalhei muito, assim, batalhei no bom sentido, porque não pode ser imposto também, não. Eu batalhei muito para conseguir criar algumas rotinas como essas. E uma rotina que eu sempre quis ter e que funcionasse com leveza é a do jantar. O café da manhã, infelizmente, acaba sendo só em fim de semana. Final de semana sempre. Mas o jantar, eu acho que é um momento que, se é possível, e também se é uma coisa natural para a família, porque se a família não tem essa característica, não adianta forçar uma situação. Mas se é uma coisa natural, você conseguir, pelo amor de Deus, tira o celular da mesa para o jantar em família. Não coma no quarto. Não coma no quarto. Na televisão. Não coma na televisão. Senta na mesa. Gente, eu moro numa casa menorzinha, pequenininha. Amigo, aquela é a sua mesa. Se você não tem uma mesa de jantar, você improvisa no tapete da sala ali, sabe? Exatamente. Você faz ali. Eu tentei muito fazer isso. Deu certo, por um período. Mas eu perdi a mão disso. E eu sinto muita falta. Porque a gente janta junto tudo, mas não janta juntos não tá necessariamente, sabe? Eu acho massa. Naquela mesma sintonia. Eu acho massa. E eu acho que a maior falha, entre aspas, que eu acabei deixando acontecer foi jantar assistindo o desenho. Não, isso lá em casa. Aí acabou. Lá em casa não existe. Acabou. Porque assim, aí às vezes o filho tá jantando sozinho na sala assistindo desenho, enquanto um de nós ainda tá na cozinha. Não era isso que eu queria, sabe? Terminamos o jantar. Helena, coloca a mesa pra gente. Coloca na mesa, serve o jantar. Ali é um momento onde elas vão falar. O dia delas, assim, acaba que é escola, né? Isso. Ou alguma festa que vai, ou que recebeu um convite. Ali, meu Deus. Ali a gente já não mobiliza. Me assusta, não. Não me assusta antes da hora, não. Calma que vai chegar a hora. Luísa, festa de 15 anos, aguarde a agenda e o bolso. Exatamente. Complicado, mas enfim, a gente faz das tripas coração pra estar em tudo sempre que pode, né? Mas esse momento do jantar, ele então, é um momento de conexão, né? Lá em casa é um momento sagrado. Pois é. Finais de semana, se a gente não tem, né, outros compromissos assim, que tem que sair, que tem que fazer alguma coisa, é o nosso café da manhã. Isso. Luísa tá em casa preparando os ovos mexidos, preparando o café. Eu e Helena corremos na padaria, chega a mesa, tá posta. Ali é 1 hora, 2 horas fácil. É isso aí. De bate-papo, de interação, de planos, de projetos, de puxões de orelha. É isso aí. Claro, ali é o momento. Né? E a gente leva uma vida muito agitada. Eu saio de casa, eu as deixo todo dia de manhã no colégio, 7 horas da manhã. De lá eu já vou pro meu trabalho. Sim. Elas voltam de van. O colégio é integral delas, não? Da Luísa, 3 vezes por semana. Tá. Quarta e quinta-feira, quarta, quinta e sexta é integral. Aí elas voltam de van
E nesse momento eu tô trabalhando, eu chego em casa às 6h30, 7h, tem dia que um pouco mais tarde. E aí eu já chego, aquele corre, pego Luísa, vamos pra academia, daqui a pouco voltam, vamos fazer o jantar, enfim, aquela bagunça. Isso, a dinâmica mas aquela bagunça gostosa. Aí, ó. É aquela bagunça regada a eu te amo, ela passa, me dá um tapinho, eu dou tapinho, aí me dá um abraço. Pai, você não me beijou hoje? Nossa, não te beijei, vou lá e dou um beijo. É muito carinho, sabe? Assim, às vezes as pessoas dificultam muito, né? Essa relação de pai e filho. Eu acho que eu vim de um tempo, né? Eu não sei se eu posso falar nós, mas eu vim de um tempo onde, por exemplo, o meu pai, eu dei o primeiro beijo. Olha que eu sou cara de pau, eu sou falo pra caramba, despachado. Mas eu lembro, eu dei o primeiro beijo no meu pai com vergonha, eu tinha 19 anos. Então, hoje, sento no colo delas, no meu colo, eu beijo, eu abraço. A Helena adora ir dormir comigo de vez em quando, com a corda já tá do lado, ela coladinha, ok também, sabe? Então, assim, esse carinho, ele tem que ser constante. O eu te amo do coração, de verdade, ele tem que ser dito sempre, sabe? O eu te abençoo, o Deus te abençoa. Eu sou feliz com você. Exatamente, sabe? Isso, a energia da casa flui. Isso, se transforma. Então, se transforma. Sabe? Claro, a gente tem aí uns arranca-rabos de vez em quando. De Deus. É uma nota que não foi boa, é uma situação que eu não agradei. Também sou duro nesses momentos, eu preciso ser também, claro, né? Mas eu falo que 80% do nosso dia é ser feliz. Tá sempre sorrindo, tá sempre ali compartilhando tudo, e eu acho que é isso que faz com que a criança também, né, ou o adolescente, seja feliz, seja uma pessoa melhor. É isso. Né? Ela enxerga o outro de uma forma diferente, né? Então essa empatia com as pessoas, então assim, isso é o viver. Né? Isso é o viver. E como você falou, as pessoas dificultam, mas dá para ser mais simples. As pessoas dificultam muito. Dá para ser mais simples. Dificulta muito, não precisa disso. É isso. Né? Muito bom, muito bom. Adorei. Eu vou batalhar de novo no bom sentido para voltar essa rotina. Volta esse minha filha jantar, minha filha é muito flexível, muito amorosa, carinhosa. Então eu vou voltar a isso. Volta. Isso faz muita diferença. E quem não faz, faça. Isso. Faça. Isso, experimente, faça. Experimenta. Eu sei que com esse mundo hoje, digital, a gente sabe, tá muito louco. As crianças hoje não saem do celular. Opa, não. Esse momento é sagrado, não existe celular na mesa. Que bom. Né? Não pode. Muito bom. Né? Bom, vamos continuar? Ô Lowell, só comentando dentro do que a gente estava falando aqui agora, né? Sobre a gente falar para os filhos, né? Falar livremente, falar naturalmente o que sente, que ama. Contar o nosso dia para incentivar ele a nos contar o dele, Sim. né? Os episódios 1 e 2, a gente teve aqui conosco o André Nepomuceno, que é um ator da HBO, interpretou aí durante um tempo um personagem de uma franquia mundial, do Blip, um personagem para crianças. E ele esteve conosco. E ele falou muito disso, da questão do jantar, estar junto no jantar, se conectar naquele momento. A gente falou também sobre essa questão de você falar para os filhos o que você sente, falar da alegria, da felicidade e tudo mais, né? Que você sente. E é isso, né? Porque as crianças hoje em dia, elas são inteligentes demais. Capta tudo. Eu me lembro que esses dias agora, a hora que eu fui colocar minha filha para dormir, aí ela tinha feito uma coisa muito, muito boa naquele dia ali, com uma amiguinha. Ela tinha tido um comportamento muito, muito assim, valioso com uma amiguinha, sabe? E aí quando a gente foi dormir, eu falei pra ela. Eu falei, filha, você tá de parabéns no que você fez hoje. Ela falou, o que foi, papai? Eu falei, aquilo que você fez, X, Y, Z, com a amiguinha, aquilo foi muito bonito, você tá de parabéns. Aí ela ficou olhando assim, ela deu um abraço e falou, obrigado, papai. Ou seja... E isso tem que ser dito. Tem que ser uma dito. Nota boa na escola, você tem que parabenizar. Por que não falar? Por que não falar? Por que não falar, Exatamente. Né? Falar, porque não pode ser só cobrar.
Isso. Né? Não pode ser, porque senão você vira um pai chato. Pois é. Né? E não é o objetivo. Chegou. E não é, você tem que Não deve ser, pelo menos. Não pode ser, pelo menos. Né? Você pois tem não pode ser. Exatamente. Bom, hoje, você tem uma filha adolescente, né? 15 anos. 15 ou já fez 16? 15. Ela faz 16 no final do ano. Então você tem uma filha adolescente. Você, apesar de todo, né, de toda essa cumplicidade em família, você percebe já alguma mudança? Ou te preocupa como pai solo ter uma filha menina adolescente? Olha, o que eu posso te afirmar é que os hormônios não são os mesmos. Né? Muda. Já tivemos aqui episódios exclusivos da adolescência. Exatamente, muda. Isso é um fato, né, Lô? Isso é fato, né? E vai lá no período menstrual, tá tudo à flor da pele, tá tudo numa sensibilidade, dependendo do que a gente vai conversar, chora, sabe? Então, assim, tem sim essa mudança. Eu entendo sobre essa mudança. É importante, né? Ressaltar, claro. E às vezes, diante de algumas situações, eu me calo. E até muito recente aconteceu um fato, né? E que durante o jantar eu fui pontuar, e aí a Luísa, ela deu uma acelerada assim no tom de voz, e eu falei, oi, né? Aí eu falo mais baixo, falei, que é isso, filha? Isso. Aí ela começou a chorar. Sabe? Hormônios os hormônios explodindo. Eu falei, filha, olha, vamos fazer o seguinte, esquece esse assunto hoje, vamos conversar num outro momento. Né? Porque não adianta naquele momento você querer discutir, debater, não tentar a hora, né? trocar uma ideia. Não, a gente tem que entender. E tem que respeitar ela. Respeitar, exatamente. A gente tem que entender o momento do outro. Isso não é só com filho, isso é qualquer na vida. Pessoa, na empresa, né? Na nossa vida pessoal, com os filhos. Isso é a empatia que o Lô falou lá no começo, que a Cissa tinha, né? Exatamente. Isso que a empatia é uma palavra da moda que muitas vezes a gente acaba que não sabe nem o que significa direito. É isso. Entender estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Perfeito. Se aquele não é um bom momento para conversar, conversamos depois. Mas nós vamos conversar sobre isso. Isso é fato. Isso. Né? Esse assunto ele não morre ali naquele momento. Isso. Né? Isso. Então, assim, realmente a Luísa já está na fase da adolescência. E a Helena já é pré-adolescente. Mas ela já acha que ela também já é adolescente, né? Porque tem uma irmã com espelho, então ela já acha, né? Mas é muito tranquilo também, sabe assim? Apesar de eu entender e enxergar que houveram mudanças, não por isso eu não consigo administrar esses momentos não que ela tem esses... Não por isso você vai deixar de dar conta. De forma não alguma. É isso? De forma alguma. Isso aí é fato. A gente continua sim dando conta do recado. Né? Eu vi esses dias uma entrevista sua. Eu achei muito engraçada a forma como foi colocado, mas especialmente a forma que você respondeu. Acho que foi com o pessoal da Itatiaia. E que eles falaram... Ele falou pra você... Você tá solteiro? E aí você descontraidamente falou, tem uma fila de pretendente. Tem uma fila de pretendente aí. Bom, a vida segue. Em algum momento, se tudo seguir o seu fluxo normal, em algum momento as coisas vão acontecer. Essa conversa com as meninas já aconteceu? Não. Essa conversa de que filhas dia talvez? Não, né? Não aconteceu. Essa fila ela existe, né? Não por minha opção. Eu acho assim que o Tom Hanks, né? O Tom Hanks. As pessoas elas tudo com muito respeito. Eu acho legal isso, sabe? Mas entendi. Até pela exposição sua, você tá falando. Com essa viralização que deu o vídeo e as pessoas... Então, assim, só para você ter uma ideia, 85% das pessoas que me seguem é um público feminino.
Entendo. 85% é um público feminino. Pessoal, então, o Lovell, ele entrou numa rotina alucinante de participação em programas variados. Rádio, TV, internet, exatamente, não é? Programas de televisão famosos, conhecidos, com grande público. E com isso, o Pãe Delas, né? O Insta Pãe Delas deu um boom, assim, que até eu fiquei totalmente surpreso, né? E foi tudo muito rápido. Então, com isso, de uma forma muito sutil, eu recebo cantadas assim, muito sutis também. Tipo, era meu sonho, era ter um cara assim, papapá, um paizão e tal. Porque eu sempre brinco, hoje mesmo na empresa eu estava comentando com os meus colegas de trabalho, nada na minha rede social é fake. Eu acho assim que a gente não precisa criar situações para poder vivenciar uma coisa que terminou dali, acabamos a gravação, acabou. Não é acabou isso. A gravação, muda tudo. Não. Estamos ali na sexta-feira, no nosso happy hour em casa, aquilo é real. Nós estamos ali fazendo aquilo. Eu tirei uma foto, eu fiz um videozinho de 30 segundos ou quanto tempo for, a gente vara à noite batendo papo ali, a festa continua, entendeu? Então, as pessoas me veem assim como um paizão, né? Eu acredito que eu não seja tão feio assim também, né? Mas enfim, então tem pretendente sim. Mas hoje em especial, eu ainda não meu coração ainda não tá assim totalmente aberto assim, para um relacionamento. Isso. E para quando isso acontecer, as primeiras pessoas que vão saber vão ser minhas filhas, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso também afirmar que eu não estou morto, né? Claro que não, né? Mas elas também não precisam saber, né? Então assim, acontece, mas é tão superficial que não é nada que eu preciso levar para dentro da minha casa e no falar... No momento certo... Eu acho que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, Tudo tem o seu tempo, né? Não estava no meu roteiro, mas... E elas não, né? Mas, enfim, a filha adolescente, ela já te trouxe alguma situação de um namorado, alguma coisa assim? A Luísa já namorou. Ah, é? A Luísa já namorou. Ela namorou durante 1 ano, né? E é uma história, assim, bem até meio maluca, porque ela foi passar férias de julho na casa da avó. Vou contar aqui bem rapidamente. Ela foi passar férias de julho na casa da avó, da mãe da Cissa, que não mora mais em Belo Horizonte. É uma cidade bem próxima daqui. De repente ela me liga e fala, pai, conheci um menino na internet. Eu falei, filha, como assim na internet? Nossa, na internet a gente já... Não, na hora já tu. Isso né? aí. Eu falei, não é bem assim, tal. Helena fica de olho na Luísa e tal. Mas resumindo a história toda, era uma internet, mas era alguém mais ou menos assim que já era meio visado. Sei. Era da escola, olha as coincidências. Era da escola, nasceu no mesmo dia, no mesmo hospital, ficaram no mesmo berçário. E quando a gente foi descobrir, o rapazinho que tem a mesma idade dela, né, que nasceu no mesmo dia, morava no prédio de frente ao nosso. Mentira, então... Não. Aí eu falei, gente... Tinha que ser. Como que a música do Cazuza lá é... Tinha que ser. Nosso destino foram traçados na maternidade. Na maternidade. Aí, ó, pronto. Mas não, deu certo, ok, vida que segue. Mas no fundinho, né, respondendo a sua pergunta... Dá um frio na barriga, assim. Falei, meu Deus, a minha filha tá namorando. Aí, assim, a primeira coisa... Eu tenho uma abertura gigante para falar de qualquer assunto com as duas. Sim. Eu não omito, eu não minto, eu falo o que é real. Às vezes eu sou, não só com elas, como para qualquer pessoa, eu sou até muito bem resolvido nesse sentido de já falar na lata. Sim. E aí eu já expliquei tudo sobre um relacionamento. Ela falou, pai, eu sei, eu entendo, papapá, aquela coisa toda. Mas enfim, que bom que terminou. Ai, tô bem mais aliviado. Que conclusão fantástica. Eu dou conta, eu tô preparado, eu sou parceiro delas, podem me contar. Mas ai, que bom que terminou. Melhor assim, né, cara? Tá debaixo das minhas asas, continua debaixo das minhas asas. Essa foi uma pergunta importante, porque todos os pais aqui, solo ou não... Vamos passar por isso. A gente... Vamos passar por isso. Os pais de menina, os amigos brincam com isso com a gente o tempo todo, né? Sim, exatamente. Você já foi, agora você é fornecedor. De consumidor para fornecedor, exatamente. Bom, que bom. Então, a gente, pessoal, dá para enfrentar a situação, tá? Dá para enfrentar a situação. Diz uma coisa para mim, Lobo.
Eu tenho muito o hábito de passear com a minha filha, sozinho e tudo, sempre tivemos. Sozinho assim, porque às vezes minha esposa está no compromisso e tudo mais, né? A gente não deixa de fazer, né, nossos momentos, nossos passeios. E você falou no começo aqui sobre hoje a sociedade estar mais aberta, os pais estarem mais ativos, a gente vê isso acontecer. Mais participativos, né? Que maravilha. Mas eu sinto isso na pele. Então assim, eu saio muito com ela e as reações, elas são explícitas. Então assim, das mulheres, elas realmente abordam, as senhoras abordam, e as perguntas são fantásticas. Já me perguntaram, você é pai divorciado? Eu falei, não. Por quê? Não que eu saiba. O que você está sabendo que eu não sei? Eu falei, não. Por quê? Não, porque você... desculpa, mas a gente estava olhando, você cuida da sua menina como um pai de fim de semana. Aí uma outra vez em outro lugar. Cadê a mãe? Não tá aqui, ué. Mas você tá sozinho com a... Sim, eu estou sozinho com a minha filha. Por que não, né? Por que não? Aí, assim, o que eu quero dizer, são reações tão explícitas e tão estranhas, porque elas demonstram ainda um pensamento coletivo de que o pai não é capaz. E aí, eu não recebo, assim, obviamente não brigo com essas senhoras, mas eu não recebo como um elogio. Eu recebo com preocupação esses comentários. Porque eu penso assim, eu tô no shopping, jantando com a minha filha, rindo e conversando. Uma senhora se desloca da mesa dela para vir na minha e fala, nossa, que estranho, diferente. Cadê a mãe? Gente, alguma coisa ainda tá errada. Então a sociedade nos cobra, mas talvez ainda não esteja preparada, nos julga. Então, você com duas meninas... É porque, assim, tem essa questão de uma exposição agora que daí muda um pouco uma realidade, né? Mas você não chegou a sentir isso? Não. Não, né? Nunca senti. Nunca passou por isso? Eu nunca senti esses olhares, assim. Ninguém porque essas situações que eu estou falando são reais, sabe? Não, aconteceram comigo. Pareça, eu com duas filhas, né? E já grandinhas, assim, eu nunca passei por essa situação. Agora, por exemplo, eu tenho situações que eu até preserva até um pouco demais, né? Por exemplo, eu tive com a Luísa há poucos dias atrás um show, né? E aí eu sei que fica aqui tanto de gente olhando, de uma banda que ela gosta ou que você gosta? Na verdade, é até bom você tocar sobre isso também, vamos falar sobre isso. Elas gostam de tudo que eu gosto, né? Então, assim, elas adoram um pop rock, elas adoram... E gostam das coisas do tempo delas hoje, mas elas gostam de tudo também. Mas, enfim, eu fiz questão de entrar nesse lugar, nesse espaço todo, até chegar onde a gente iria ficar de mãos dadas, sabe? Eu percebi, na verdade, olhares julgadores no sentido de... Gente, um senhor desse com uma menina... Mas aí eu não senti como filha, eu senti mais como... entendi. Eu achei um olhar mais... julgador. Mais discriminatório no sentido de... Entendi. Coisa errada aconteceu. Como é que chama isso? Tem um nome que eles usam agora, que é o homem mais velho, né? Que pega a menina... Mas enfim, né? Que tá com Tô tentando lembrar que mais tem. Mas tem uma classificação para isso. Eu me senti mais nesse sentido, né? De me olharem dessa forma, porque eu jamais vou deixar de andar na rua e dar um beijo no rosto delas, de pegar na mão, de andar abraçado. Elas são as minhas filhas, são a minha vida. É isso. O julgamento, o que as pessoas pensam, acham, aí é um problema delas. Maldade na cabeça de quem pensou. Exatamente. É isso, não vou deixar de falar. Mas esse dia eu tive essa sensação com esses olhares assim meio... de condenação. Sabe? Né? Mas tirando isso, tranquilo, assim, nunca me abordaram, né, pra falar. Que bom. Que bom, né? Pessoal, assim, às vezes eu tenho convidados aqui que fazem 2 episódios. O Lovell tá com uma agenda realmente intensa. E ele sempre deixa claro, a empresa, né, é flexível ali, ele consegue e tal, mas... ele tem os compromissos dele. Eu faria 3 episódios com o Lovell facilmente, porque é um bate-papo delicioso. Vocês estão sentindo aí, mas quem está aqui, se vocês estivessem aqui, vocês iam ver quanto é uma pessoa agradável realmente. Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim. Poderíamos continuar, talvez a gente converse novamente no futuro. Vamos lá. Né? Quando mais coisas acontecerem, a gente pode retomar a conversa, mas infelizmente hoje a gente já chega ao final.
eu tenho certeza que ele nos ajudou a enxergar com o exemplo dele, colocado com tanta transparência, da nossa capacidade de superar situações, e aí não só uma perda, né, tão grande quanto essa, mas igual a gente falou, uma separação, um divórcio, qualquer situação em que você se veja solo com essa responsabilidade da criação dos filhos ou das filhas. Eu acho que a gente trouxe muita orientação importante, esclarecimentos. Para quem, porventura, obviamente, quiser se aprofundar, o Lovell é muito aberto, você tem lá a rede dele, o PAN delas, eu vou deixar de novo aqui, certinho como é que você acessa lá. Você vai ver conteúdo, material, você pode interagir lá, tem muito material dele para a gente ver, mas eu acho que o objetivo foi muito bem atingido. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Quem me conhece, quem me acompanha no podcast sabe que eu me emociono mesmo, especialmente quando vale a pena, né? E hoje vale muito a pena com você aqui emocionar, de novo, não explorar a dor da Cissa de forma nenhuma, e nem a sua. Jamais. Jamais. Você também nunca fez isso. Não, jamais. Mas emocionar com a riqueza de uma vida de vitória, de encarar desafio e tudo mais, sabe? Com um sorriso no rosto, né? Então, eu não tenho dúvida de que você deu conta. Parabéns. Sim. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado a todos que estiveram conosco no episódio 7. A gente segue em frente nesse desafio do podcast. Como eu falei, pensado por mim, feito por mim, não temos patrocínio, não temos nada e vamos em frente. Porque a gente quer levar esse bate-papo a todos. Como o André disse lá no episódio 1, a 5, a 50, a 5 mil ou a 5 milhões. É isso aí. É isso. A gente sempre vai construir a nossa história aqui. Obrigado a todos. Até o episódio 8. Que logo, logo já está por aí. E eu deixo umas palavras finais contigo, meu querido. Muito obrigado. Eu imagino, eu que te agradeço pela oportunidade de poder contribuir, né, um pouco aí com a minha história, com a minha vivência, agradecer o Entre Pais, né, pela oportunidade entre nós, né, pela oportunidade mesmo. Eu acho que é muito legal a gente poder mostrar para as pessoas que nós temos força, que nós podemos, né, e que nós devemos também. Isso, e devemos, né? também. A gente deve. Né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.